Olá, meus amigos, boa noite. Gervásio Lopes, vice-presidente da Junior Achievement, e é uma honra estar aqui com vocês mais uma vez nessa live em comemoração aos 15 anos da Associação Empresarial Junior Achievement aqui na Bahia, né? E hoje a gente tem a honra de convidar um ex-aluno nosso, né, um case de sucesso, para que a gente possa falar sobre o tema startups e produtos digitais, escopo, mercado e carreira, né? A Junior Achievement ela é uma associação empresarial que tem uma missão nobre de levar a educação empreendedora para os jovens ainda na escola e, desse modo, proporcionar para esses jovens uma visão clara do mundo dos negócios e, a partir daí, instrumentalizá-lo com informações, com competências que permitirão com que ele faça uma escolha profissional com mais propriedade, que ele tenha mais êxito na sua opção de carreira, nas suas escolhas profissionais e assim trilhar uma jornada digna, né, de trabalho, de sucesso e que possa, a partir do seu trabalho enquanto indivíduo, gerar benefícios na vida de centenas, quem sabe até milhares ou, se não, milhões de pessoas, né? O empreendedorismo ele tem esse poder de impactar a vida de milhares e milhões de pessoas, né? Basta a gente olhar a história da humanidade e ver a contribuição que os grandes empreendedores geraram para a nossa sociedade, né? Eu vou convidar Lucas Magalhães, ele já está online aqui, e aguardem só um instantinho ele poder confirmar. Pronto, aguardando aí, Lucas, a sua confirmação para você participar aí da live. E aí, meu amigo, tudo bom? Boa noite, pessoal. Boa noite, Gervásio. Tudo bem? Bem, pessoal, o tema, né, a gente está na comemoração dos 15 anos da Associação Junior Achievement na Bahia, né? Uma associação que já vem ao longo desse período aí levando a educação empreendedora para milhares de jovens, né, em todo o estado. O Lucas foi um dos nossos alunos no ano de 2007, né? E o Lucas, se eu não me engano, Lucas, se eu estiver errado, me corrija. Você foi da minha empresa Pelo Avesso, camisetas. Exato. Vem Bons cá, me tire tempos. uma dúvida. Daniel Maior foi seu voluntário? Não, foi a Roberta Negreiros. ahm, Tiveram mais duas pessoas. A Robertinha. Robertinha foi a que foi mais próxima da gente. Lá estava com a gente desde o início, né? Passando alguns perrengues também, mas uma grande mentora para controlar aquela galerinha toda. Bem, Lucas, algumas pessoas sempre, quando a gente faz a live, sempre entra uma audiência nova, né? Então a gente fala um pouquinho da Junior Achievement, a nossa missão, nosso trabalho, e aí a gente entra no tema. Com você vai ser uma coisa mais especial, por quê? Porque você foi fruto do nosso trabalho, né? Ou seja, a Junior Achievement tem essa missão de levar o empreendedorismo para o jovem, e o Lucas teve o contato com um dos nossos programas, que foi o Mini Empresa, em 2007, salvo engano. E nesse programa, os alunos do ensino médio eles têm experiência prática em montar um negócio, né? E o Lucas Uhum. vivenciou isso ainda no ensino médio. Isso, provavelmente, ele vai falar a experiência dele, o quanto isso impactou na vida dele, na escolha profissional. E essa metodologia, esse programa, ele só é possível porque nós temos profissionais que se doam enquanto voluntários para levar esse conhecimento e ajudar esses jovens a desenvolverem essas competências ainda no ensino médio. Então, a Roberta Negreiros, uma Uhum. amiga queridíssima, foi voluntária do Lucas, marcou o Lucas, ele está lembrando aí, tá vendo, Roberta? Vou depois mandar o link dessa live para você poder ver. E esses voluntários ajudam e a iniciativa privada, empresas apoiam financeiramente para que esse projeto chegue sem custo para o aluno, né? Para que o aluno seja beneficiado, para que a escola seja beneficiada e a sociedade ganhe com pessoas mais preparadas para o mercado de trabalho e uma preparação Uhum. com princípios éticos, né? E aí, Lucas, já para a gente iniciar
o nosso bate-papo de hoje, eu queria perguntar, né? Qual foi o impacto, né? Você hoje olhando com a lente de o quê? 13 anos, né? Praticamente já se É, passaram, né? 13 Essa anos, lente, né? você olhando para trás, qual o impacto que isso gerou na sua vida? Qual foi assim uma grande contribuição que você percebe que a educação empreendedora proporcionou para você, né? E que você, a partir daí, inicie a apresentação de como foi sua jornada pós-Junior Achievement, ou as dificuldades de escolher a profissão que o jovem tem nessa época, o quanto a Junior Achievement contribuiu, se contribuiu, e a Aham. sequência até chegarmos ao seu dia atual, no que você está fazendo hoje. Sim. Então, falar é um pouco, a gente olhar o cenário de educação, né, de 13 anos atrás e de hoje, não só no Brasil, mas no mundo, a gente percebe que o sistema de ensino ele ainda tem muitas oportunidades, né, principalmente no que tange à educação financeira, né, a planejamento de carreira e a noções básicas de negócios, né? A gente espera formar profissionais, né, ou usando o jargão empreendedores, quando eles entram na faculdade, quando eles tentam empreender, né? Mas a gente esquece que é importante a gente preparar os nossos futuros cidadãos, né, os nossos adolescentes, né, as crianças, para que elas entendam de negócio, entendam sobre finanças, não só de empresas, mas finanças pessoais. Né? E o programa que vocês realizam, né, vocês têm diversas abrangências, mas o que eu participei com vocês no ensino médio, ele tem uma contribuição enorme na preparação dos estudantes, né, em termos de educação financeira, né, pessoal, né, noções de negócios, né, o estímulo ao empreendedorismo, ao empreender, né, a gente como adolescente naquela época percebia que, olha, não é tão difícil quanto a gente imaginava, dá para criar um produto aqui, juntar algumas pessoas que estão super interessadas, todo mundo botando um pouco de energia, a gente consegue alcançar algo. Né? Então, isso é muito importante para a preparação de um adolescente. E quando um adolescente entra numa universidade ou na vida adulta, né? Começa a trabalhar com esse tipo de mentalidade, é muito mais fácil superar os problemas, né? Ter soluções criativas para resolver problemas cotidianos, né? Que é o que faz um grande diferencial nos profissionais de hoje, ao se destacarem perante os pares. Então, esse tipo de programa que a Junior Achievement realiza traz não só uma carga para o currículo, né, de adolescente que não está pensando nisso, mas que faz uma grande diferença, mas também na Perfeito. formação dele, né? Na formação como cidadão, né? Como profissional também. Maravilha. Fala. E o impacto que isso gerou, Lucas, para você? Como é que foi assim a escolha da profissão? Né? Conte qual foi a profissão que você escolheu, o impacto que, se teve peso, se você sentiu que a contribuição da Junior Achievement foi uma influência para você escolher a sua profissão, se não, lógico. E como é que Uhum. foi a sua jornada na universidade e como é que está hoje a sua carreira e vida profissional? Participar do programa Minha Empresa, eu falei, olha, abrir uma empresa não é tão difícil quanto eu imaginava, mas ao mesmo tempo a gente pensa que necessariamente, quero abrir uma empresa, quero empreender, vou fazer administração, né? É o caminho mais leigo de se escolher, no sentido de que é o mais óbvio, né? O mais natural. É, Eu cogitei, era uma das minhas opções de formação, mas eu acabei falando, cara, deixa eu analisar um pouco mais o mercado, ver outras coisas que eu também gosto, né, de fazer. E eu resolvi unir o meu interesse pela área de administração com o meu gosto, né, o meu prazer que eu tinha na área lógica, de matemática, principalmente física. E eu falei, olha, talvez alguma engenharia seja a melhor, né? Vai abranger todos os meus anseios. E eu acabei optando por seguir a carreira de engenharia de produção, né? No ano de 2009, foi quando eu me formei, eu acabei fazendo vestibular, prestando vestibular e cursei engenharia de produção, foi a minha graduação. Eu costumo dizer que assim a noção de empreendedorismo, a noção de gestão
que o programa da Junior Achievement faz, ela não precisa necessariamente ser trazida para a vida profissional como uma atuação primária, né? Como a sua primeira escolha. Ah, não, eu quero ser um administrador, quero ser um engenheiro. Não, você pode ser fazer história e utilizar as noções que você tem, né? De criatividade. Eu gosto de utilizar um termo chamado criativação, né? É você transformar a criatividade e as ideias em algo concreto, né? Através da ação. Perfeito. Então, é você, independente da área que fizer, utilizar os conhecimentos e a experiência vivida ao seu favor. Então, independente do curso que algum aluno faça, vai estar contribuindo para a formação dele como profissional e como cidadão também, né? Fiz engenharia de produção. Quando eu estava na universidade, eu entrei na primeira turma do meu curso lá na UFBA, foi logo quando abriu, e a gente resolveu abrir uma empresa júnior na universidade também. Então as experiências da Junior Achievement ajudaram bastante, né? Tinha outras pessoas que já tinham participado de programas de vocês também. Isso contribuiu para a gente ter um norte, né? No sentido de, olha, assim que se trabalha em equipe, assim que se distribui tarefas, assim que se gerencia o orçamento, né? E a gente, de certa forma, já tinha uma mochila nas costas, né? Que ajudava a gente a não cometer alguns erros, né? E aprender com eles, mas a gente já cometia erros maiores, né? Que trazia outros aprendizados. Então, tomei o gosto com vocês, né? E acabei replicando isso na universidade, Empresa Júnior, né? Fundei com vários outros colegas nossos da Empresa Júnior lá na universidade. E em paralelo, né, estagiando na área e ao mesmo tempo tentando empreender, né, fundando algumas startups, tentando criar alguns produtos digitais, né, e aprendendo com todas essas experiências que estavam acontecendo a todo instante na faculdade, né. Eu costumo dizer que a melhor escola é a prática. Não adianta a gente ficar só lendo a teoria, vendo metodologias, né, sem a gente tentar tirar aquilo do papel. Vamos tentar seguir esse passo a passo e ver no que dá. E era exatamente isso que eu tentava fazer a todo instante. E costumo dizer que grande escola, a gente erra, a gente aprende muito com os nossos erros e os acertos ensinam muito menos pra gente, né? Dão mais orgulho. É verdade. Mas os erros são os que realmente ensinam. A empresa júnior da universidade foi um grande acerto, né? E um grande aprendizado também. E as startups que eu acabei fazendo parte, né? Participei de 3 startups no período de universidade, uma delas por 2 anos e meio, então foram diversas coisas concomitantes, né? Mas que traziam experiências diversas, né? E sem uma bagagem, uma vivência anterior, não teria sido tão proveitoso, né? Quanto foram. Se você não me perguntar, eu vou continuar falando. Pode continuar. No final da universidade, né, eu trabalhava pela carreira de engenheiro de produção, acabei entrando no ramo da indústria automotiva, trabalhando na indústria automotiva na Ford, mais especificamente. É um aprendizado enorme, né? Você trabalhar numa multinacional, uma instituição onde você tem diversos processos, né? Segue diversos procedimentos, você constrói um produto que muitas pessoas utilizam, então você está vendo aquele carro que está sendo produzido na fábrica, na rua, a todo instante, você se sente um pouco fator contribuidor para aquele produto estar ali, né? Você sente orgulho toda vez que você vê um carro que você trabalhou no projeto ou que você ajudou para sair com mais qualidade, você fica muito feliz, né? Mas, ao mesmo tempo, tinha algo em mim que falava, poxa, eu quero fazer algo do zero, né? E que esse algo cresça e que eu tenha ainda mais orgulho, né? De ver isso na rua, de ver as outras pessoas utilizando. Né? Então, enquanto eu trabalhava lá na Ford, eu estava ao mesmo tempo tendo ideias mirabolantes ou tentando experimentar algumas propostas de negócio que pudessem vir a ser esse fator de orgulho, né?
Uma delas foi um aplicativo, né, para a área de transporte escolar. A gente desenvolveu um aplicativo chamado Marketplace, né? Para quem não sabe o que é Marketplace, é basicamente uma plataforma de intermediação, né? Você tem o Uber, é um marketplace de transportes. Você tem o Rappi, o iFood é um marketplace de comida. Então, ele basicamente conecta pessoas que vendem comida com pessoas que querem comprar, né? Então, esse é o conceito de marketplace. A gente criou um marketplace de transporte escolar, que era basicamente uma plataforma onde a gente conectava pessoas que buscavam escolares com condutores de transporte escolar, né? Então, eu trabalhei 6 meses sozinho, né, nessa ideia que eu tinha. Falei, cara, talvez dê um aplicativo, né? Comecei a desenhar os aplicativos, as telas, sem experiência alguma, mas aprendendo ao longo desse processo. Até que chegou um ponto de conceito, né, do negócio e de evolução, em que eu resolvi chamar outras pessoas para trabalharem junto comigo, né? O que é um grande passo, porque a gente sempre acha que a gente é capaz de fazer tudo, né? Mas a Isso é verdade. demanda vai aumentando, né? A gente precisa explorar outras áreas de conhecimento que às vezes não são a nossa expertise, e cabe a gente entender quando essa barreira está estabelecida na nossa frente, né? Então, acabei convidando um amigo meu para trabalhar junto comigo, e ele conhecia outra pessoa que era de uma área complementar às nossas, que essa outra pessoa conhecia outra pessoa. Então, viramos 4 sócios ali, cada um com a sua área de expertise. A gente tinha 2 desenvolvedores, mais um outro sócio da área comercial, e eu cuidava mais da parte de produto, né, de parcerias e conceituação do aplicativo em si. Uniu as nossas forças e o produto cresceu, né? A gente ganhou algumas competições em eventos nacionais, né? A gente acabou se mudando para São Paulo, né? A partir de um certo momento que a plataforma cresceu, a gente se mudou para São Paulo e em busca de investimento. Então, isso tudo foi uma grande experiência para nós, né? E talvez essa coragem, né? Esse ímpeto de tomar uma decisão de mudar de cidade ou de pedir demissão do meu emprego, né? Como eu pedi demissão para tocar a empresa, talvez não tivesse acontecido da forma que aconteceu se eu não tivesse vivenciado ou construído experiências lá atrás, né, no meu ensino médio, ou em outras épocas, que me falassem, Lucas, é o que arriscar? Tudo bem, o É aprendizado importante. é importante, né? E pronto, aí com a startup, quando a gente se mudou para São Paulo, surgiram algumas outras oportunidades, né, para nós como sócios. Surgiu oportunidades paralelas, e a gente falou, caramba, e agora? A gente faz o quê, né? O negócio tá crescendo, a gente está num ponto em que, né, começando a escalar o produto, botar o produto no mercado, né, lançar as novas versões dos aplicativos, e agora? O que a gente faz? Em conversa com os nossos sócios, a gente falou, poxa, foi um grande aprendizado nesses quase 3 anos trabalhando juntos, mas as oportunidades que estão surgindo para a gente a nível individual também são muito tentadoras, né? E a gente resolveu falar assim, caramba, tá na hora agora talvez de desapegar desse filho, né, que foi construído desse aplicativo, dessa empresa, né? E cada um vai seguir um caminho de maneira solo, de maneira individual, mas ao mesmo tempo ciente de que a experiência valeu muito a pena, né? De que a gente construiu uma amizade, né? Eu só tinha inicialmente um dos sócios era meu amigo, os outros eu nem conhecia, e viramos 4 grandes amigos, né? Que a gente vai levar essa história para o resto da vida. Até que, enquanto a gente estava lá em São Paulo, depois de 2 meses, surgiu uma oportunidade para mim, eu acabei indo trabalhar na Apple Academy, lá na Itália, né? Eles têm um núcleo de inovação, como se fosse um laboratório de inovação, onde são desenvolvidos diversos projetos voltados para produtos e plataformas da Apple. Então, a gente desenvolvia produtos utilizando as tecnologias deles lá.
Nessa época eu já estava formado, né, na área de engenharia de produção e acabei trabalhando em diversos projetos juntamente com eles lá na Apple Academy, né? É uma grande experiência. É sempre bom essa mudança, né? Às vezes a gente fica um pouco acomodado na empresa onde a gente trabalha, ou com o tipo de trabalho, ou com a área onde a gente atua, né? Mas é muito importante a Verdade. gente ter ciência de que, poxa, é bom que eu já sei fazer algo muito bem, mas o que é que eu ainda não sei fazer bem e que eu poderia aprender, né? Essa é uma grande, A, como? a vida empresarial tem dessas, né? Hoje em dia, a possibilidade de você adquirir novas competências e iniciar novos projetos é bem tentador, realmente. É, sem dúvida. É uma faca de dois gumes, né? Tem duas lâminas dos dois lados, né? A gente tem que ter um cuidado no sentido de que é importante mudar, né? De vez em quando, para você aprender coisas novas, explorar novas ferramentas e habilidades que ainda não estão tão desenvolvidas, né? A nível pessoal, né? Técnico ou de habilidades de convivência, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter cuidado para que essa mudança ela não se transforme em uma fuga, né? Porque tem muita gente que um dia está fazendo uma coisa e, não, mês que vem, já quero fazer outra, quero aprender outra coisa, né? E no outro mês, Perfeito. já quero fazer outra. E essa mudança, ela se transforma numa fuga, porque, na verdade, a gente não quer dedicar aquela energia em algo que está sendo difícil para a gente, né? Porque mudar é difícil, começar algo é difícil, né? Então tem que Você ter esses dois precisa lados. passar pela curva da persistência, né? E isso, exatamente. Exatamente. A mudança tem que ter o um valor positivo e não se servir como uma, é, um escape, né? Para a gente não encarar o nível de dificuldade que a gente precisa para que a gente cresça com aquela experiência. E hoje, Lucas, o que é que você está fazendo hoje? Quando eu estava lá na Apple, eu acabei fundando uma empresa com mais um colega, né? Depois de 1 ano e meio, a gente resolveu, cara, foi ótima experiência aqui, mas vamos tocar o nosso negócio. Né? A gente acabou tocando o nosso negócio, a empresa cresceu, a gente fechou contrato com vários clientes, lançamos alguns produtos. E nesse período, depois de 2 anos e meio tocando a empresa com esses mais dois sócios, aí eu conheci dois italianos lá trabalhando comigo e a gente resolveu abrir empresa. A gente acabou abrindo uma empresa nos Estados Unidos, abrindo empresa na Itália. Parece um glamour, né? Mas não é zero glamour. Muito Mas trabalho. muita dor de cabeça. Mas é uma experiência sensacional. Um, e nesse processo, acabou surgindo a oportunidade para mim numa startup na Alemanha, né? Uma startup que trabalha na área de eventos. Então, você pensa numa Rihanna, uma Beyoncé, né? Que vai organizar shows ao redor do mundo. Né? Elas precisam gerenciar toda a equipe que trabalha nos shows dela, precisa gerenciar todos os fornecedores, todos os patrocinadores, né? Toda a estrutura que vai ser montada de palco, etc. E a gente, na IVE, hoje trabalho na área de produto, né? E a gente desenvolve a plataformas digitais, tanto aplicativos quanto softwares, né? Em web, né? Para que esses organizadores de eventos de grande porte possam melhorar a experiência, né, dos usuários e trazer uma facilidade mais para esse mercado. No momento de pandemia como esse, não tem muitos eventos, né? Mas é bom que dá o fôlego para a gente aperfeiçoar o produto o mais rápido possível E pensar para fora da que... caixa, né? E pensar fora da caixa, exatamente. Né? Mas a empresa está crescendo, apesar de pandemia e eventos, né? Tem gerado resultados expressivos, né? A gente lançou alguns produtos que não são tão específicos para a área de eventos, mas para também trazer um senso de normalidade para esse tempo onde a gente está passando. Né? Lá na Europa, o coronavírus já está numa fase diferente, né? Então já está numa transição em adaptar essa realidade de um pouco de distanciamento social, não mais isolamento, mas de distanciamento social Perfeito. e trazer esse entretenimento para as pessoas de uma forma segura, né? Mas que ao mesmo tempo faça com que a gente consiga criar um novo normal, né? Nesse período.
Perfeito. Ô, Lucas, entrando já no tema, né? Aí a gente já contou um pouquinho da sua história, contou o que você faz hoje, e a gente entrar no tema propriamente assim da live, né? Eu quis construir essa história porque é a semana dos 15 anos da Junior Achievement e eu não poderia deixar de fazer esse registro histórico da sua participação conosco, né? É, quem quer entrar nessa área, né? Quem quer montar uma startup ou quem precisa até dentro dessa questão de escopo, mercado e carreira, né? Se adaptar a esses novos tempos, né? O que é que você tem a nos dizer sobre isso? No Brasil hoje, a gente é muito feliz, né? É muito bom que a gente tenha instituições e organizações, sejam públicas quanto associações privadas ou de entusiastas da área, que promovem diversos eventos, encontros e produção de conteúdo para a área de fomento de formação de novas empresas. Quando a gente pensa em startup, hoje a gente pensa mais em produtos digitais, né? Mas, na verdade, Perfeito. o conceito de startup, para quem não conhece, são empresas que são escaláveis, né? Você pensa em empresas que são escaláveis e que não requerem o mesmo nível de escalonamento da sua estrutura interna para que esse produto cresça. Por exemplo, geralmente quando você tem um produto digital, esse produto pode atender a 10 pessoas ou a 1.000 pessoas. E você não precisa Perfeito. contratar 1.000 funcionários para atender essas 1.000 pessoas. Você pode continuar com sua equipe enxuta. Então quer dizer que o produto ele pode escalar, ele pode crescer, sem você precisar de uma estrutura de suporte muito maior para atender essa demanda de crescimento. E por que eu estou explicando o conceito de startup? Né? Hoje em dia, qualquer um pode criar uma empresa, criar um negócio. É muito fácil, muito simples. A gente só tem que ter um grande cuidado e cautela para a gente não cair na que eu costumo chamar de falácia das startups. Não é? É muito comum a gente encontrar com alguém e falar: caramba, abri uma startup, queria uma startup. E é isso, tal, é a coisa do momento. Eu não, queria uma startup, tem um negócio, tal. Todo mundo tem uma startup, o que é ótimo. Agora, a gente tem que ter cuidado com o ego, né? O ego do, olha, eu tenho uma empresa. E a gente utilizar essas métricas de ego para saciar o nosso desejo. Por quê? Existe um grande autor chamado Daniel Kahneman, que escreveu Rápido e Devagar, duas formas de pensar. Ele diz que existem vários tipos de métrica, nenhuma delas são métricas de ego. Por exemplo, você cria uma startup hoje. A primeira coisa que a maioria, 90% dos empreendedores fazem é criar uma página do Instagram, uma página do Facebook e querer milhares de curtidas. E aí Eu ele ia falar passa isso. horas, tempos, né, criando aquela página e nutrindo aquele filho. E você pergunta, e agora, quantas horas você está dedicando para vender o seu produto? E quantas horas você está dedicando no Instagram para ter curtida? Né? E aí você vê que, não, estou dedicando 20 horas semanais no Instagram e estou dedicando 2 horas semanais para vender o produto. Mas qual o principal objetivo da empresa? Não é vender produto? A não ser que o Instagram venda. Se o Instagram não vender, por que está dedicando tantas horas? Né? E que a maioria dos Perfeito. casos, as mídias sociais não vendem. O que vende é o boca a boca, é o mandar e-mail, é o mandar mailing, né? Enfim, criar outros materiais de venda. Então a gente tem que ter cuidado com as métricas de vaidade ou as ações de vaidade nas startups, né? Quando você está criando Perfeito. startups, focar nas ações, né? Em esforços em coisas que convertam clientes, né? Que transforme um potencial que a gente chama de lead nas vendas, né? Um potencial cliente em cliente, né? Converter essa pessoa. E para criar startup é muito simples, né? Você pode, o Sebrae tem muitos materiais que são super úteis para se criar uma empresa, né? Para você criar uma startup, você não precisa registrar CNPJ, nada do gênero, você só precisa ter uma ideia, né? Não precisa ser nada novo, tenta reinventar algo que já existe, né? Pega esse produto, ou essa proposta de negócio, cria uma coisa chamada Business Model Canvas, que para quem não conhece, é uma ferramenta super simples. Esquece aquela coisa de fazer plano de negócios de 50 páginas, 100 páginas, né? Cria um Business Model Canvas, vai lá, passa 2 horinhas criando um Canvas, você já tem a modelagem do seu negócio. Depois que tem um Canvas, e agora eu faço o que? Agora é colocar a mão na massa, né?
eu quero fazer um produto digital, um aplicativo. Aí a pessoa... 90% das startups, elas fazem o quê? Ou dos empreendedores de primeira viagem querem entregar um produto perfeito, né? Então, quer passar 2 anos trabalhando naquele app, naquele site, naquele produto, antes de botar no mercado, porque tem vergonha. Não vou botar algo inacabado. Eu não vou botar um produto que não esteja pronto. Mas no ramo de startups, tecnologia, a gente tem uma máxima que chama assim, quando você lança um produto no mercado que está perfeito, é porque você lançou tarde demais. E alguém já fez. Então, quando você quer lançar algum produto no mercado, se você quer lançar uma startup, a gente utiliza o conceito de MVP. Mínimo produto viável, né? Minimum Viable Product. Que é o quê? Qual a versão mais enxuta do seu produto ou do serviço que você quer prestar? Né? Qual a versão mais simples dele que consegue oferecer para o seu cliente, para o seu usuário, a proposta de valor principal, né? Por exemplo, quando você quer criar alguma startup, algum produto, é importante você, antes de pensar no produto, pensar em qual valor ou experiência você quer oferecer para o seu cliente, né? Então, pensar num caso comum do Uber, é pensar assim, qual o valor que o Uber oferece para o cliente? É praticidade, né, de se deslocar de um lugar para outro. É segurança de se deslocar de um lugar para outro com alguém que eu confie, né? É conforto. Então você tem vários valores, né? E qual a versão mais simples, mais enxuta de um produto como esse? Que eu consigo oferecer esses valores. Não precisa ser um aplicativo do Uber, pode ser um Uber, um sitezinho com um número que a pessoa liga e pede um carro, né? Que foi assim que o Uber começou, né? O Airbnb, que hoje todo mundo usa, a mesma coisa. Qual o valor que eu quero oferecer? Não, a proposta de valor é a sua casa em outra cidade, né? Então você chega, você não vai para um hotel, você vai para uma casa. E você se sente em casa quando você aluga um Airbnb, né? Então eles pegaram a proposta de valor e o mínimo produto viável deles foi um sitezinho que eles pegavam as mesmas fotos num site de classificados, né, aleatório, e botavam no site deles e oferecendo essa proposta de valor com um produto bem simples. Então, quem quer criar uma startup hoje não pense no produto que você vai oferecer primeiro. Pense na proposta de valor que você quer oferecer para o seu cliente, né? Em como você quer transformar, como é que aquele produto ou aquele serviço funciona atualmente, qual a dinâmica que funciona naquele momento e qual a diferença, o diferencial daquele seu produto ou do seu serviço em termos de valor. Depois disso, você pensa em como entregar esse valor, que é justamente o serviço ou o produto que você quer. Então, criar startup é muito fácil. Aí entra uma pergunta que eu acho que dá para dar continuidade. Foi uma pergunta feita por Márcia Mendonça. A tecnologia é, portanto, a mola mestra do empreendedorismo? Eu acho que sua resposta já vai dar o complemento a justamente isso que você acabou de falar, né? Isso, eu diria que a tecnologia é um complemento, mas não é mestra. Por quê? Você tem que empreender com zero tecnologia, né? Então, cuidado também para não achar que, não, para eu ter uma startup eu preciso ser desenvolvedor. Para ter uma startup eu preciso ser, sei lá, designer. Não, você pode ser qualquer coisa, né? E não necessariamente startup precisa ser um produto voltado à tecnologia. Ele precisa ser um produto escalável, no sentido de que você, para vender mais, você não precisa de mais pessoas necessariamente, né? Numa maneira geométrica, mas sim de uma escala exponencial, né? Você não A precisa... tecnologia seria o meio que permitisse você Isso, escalar, né? isso. É Mas um não é dos o fim, meios. sim, exato, um dos Isso, meios. não é Mas não é o mestra, fim. né? É. Exatamente. Então, eu gosto de falar isso para quebrar o estigma de que para ter startup precisa ser programador, para ter startup precisa ser designer, para ter startup... Não, você pode ser qualquer coisa. Eu posso gostar de qualquer coisa, posso ser músico. Eu tenho uma amiga minha, Tícia, ela é música, né? Tícia é uma expert em zilhões de áreas e ela tem uma startup, né, de música. Que legal. Então, você pode gostar de qualquer área de conhecimento, não necessariamente utilizar a tecnologia no seu produto, né? E ter uma startup, desenvolver um produto
proporcionar uma experiência diferente para o seu cliente. Não se limitem, né? Esse aqui é o mais importante. Simples assim, exatamente. Simples assim. O importante é ter o conceito, né? Pensar o valor que vai oferecer para o seu cliente depois. Qual a maneira mais simples, qual é o MVP do seu produto e botar isso mais rápido no mercado. Porque, você sabe, quem entrega um produto perfeito é porque entregou tarde demais. Tarde. Né? E como é que você vê, Lucas, o mercado de startups no Brasil, né? Não sei se você ainda está aqui na Bahia, né? Mas como é que você vê o mercado aqui na Bahia também, né? A sua percepção do Brasil em comparação aos outros países com qual você já teve contato, né? O que é que você pode dizer para a gente assim? Precisamos avançar muito ainda? Falando em termos de mercado de startups, para quem quer trabalhar em uma startup, né? Sem ser empreender, mas para quem quer trabalhar em uma startup, a Bahia está crescendo muito. Né? Tem startups grandes aqui na Bahia, receberam investimentos grandes. A Sanara agora recebeu quase 60, um aporte de 60 milhões. A Sanara é uma startup de tecnologia fundada por baianos. Hoje já tem quase 200 funcionários, né? Uma startup que cresceu bastante nos últimos... Eu acho que eles têm 7 anos de vida e cresceram do zero para quase 200 Que funcionários. legal. Tem escritório em São Paulo também, mais a sede em Salvador. A gente tem a Cubus, que é uma outra grande referência de startup. A gente tem startups na área de educação. O Hub Salvador é um grande ponto de encontro, né? A gente tem a All Saints Bay, que é outra instituição que a gente tem líderes que trabalham no Sebrae, a gente tem pessoas da comunidade, né? A gente tem diversos coworkings na cidade que também tem pequenos núcleos de startups que estão crescendo bastante. Então, a startup no Brasil hoje, eu diria que o primeiro polo é São Paulo, sem dúvida. O segundo polo, eu diria que está empatado aí. A gente tem Rio de Janeiro e BH. Né? No Nordeste, a gente está nessa disputa de primeiro lugar no ramo de startups com Recife. Eles têm um polo tecnológico bem consolidado, lá uma comunidade de startups bem unida, com empresas sensacionais, tanto não só em áreas de transporte ou startups que eu chamaria de mais convencionais, mas também startups na área de farmácia, startups na área de moda, que são áreas que eu creio que a gente precisa desenvolver um pouco mais em Salvador, né, na Bahia, no geral. As pessoas têm medo de fazer algo diferente, mas não, gente, o diferente é, às vezes, o que dá certo. Né? Então, a gente tem que criar produtos diferentes. Não precisa seguir a receita que alguém já fez, não. Tenta diferente também, que às vezes o diferente é o que vai fazer você decolar. Né? Então, para quem quer trabalhar em startup hoje em Salvador, tem muitas oportunidades, né? E, poxa, eu quero trabalhar em startup, mas não tenho conhecimento específico na área. E aí, Lucas, como é que eu faço, né? Quero, sei lá, eu sou educador físico e quero aprender a fazer design de aplicativo. Como é que eu faço? Hoje em dia, você não precisa fazer mais uma faculdade para uma área específica, né? Eu hoje amo trabalhar com design, né? Amo, mas sou engenheiro de produção, nada a ver. Nada a ver. Mas tem certos conhecimentos que são tão específicos que você consegue aprender na prática. E às vezes você faz algum curso, né? A gente tem a Udemy, a gente tem a Coursera, você faz um nano degree, né? Uma pequena formação de 2 meses. Você tem instituições, hoje em Salvador, para quem quer fazer no futuro, vai voltar a ter aula presencial. A gente tem a Cubus Academy, eles têm uma iniciativa muito legal de formação de pessoas, tanto na área de programação quanto na área de design, para trabalhar em startups, né? Ou enveredar para o ramo de tecnologia. Né? Então, tem muita coisa online, né? Para quem quer trabalhar com gerenciamento de produto, ou com produto especificamente, que é a minha área. Tem diversos conteúdos online, não só em português, mas em zilhões de línguas, né? Que é uma outra oportunidade para você fortalecer outros idiomas. Né, também é muito importante. Então, hoje em dia eu digo que assim, não abre empresa quem não quer. Conhecimento disponível na internet? Tem. Mas é pago? Não. Tem conhecimento, muito conhecimento rico e a maioria deles é gratuito. Né? Então, para quem quer trabalhar na área de produto, por exemplo, eu sugiro pesquisar a Product School, escola de produto. Product School na internet é um grande centro de
consolidador de informações na área de produto. Para quem quer trabalhar na área de programação, a gente tem, por exemplo, um site chamado angel.co, né? Tem diversas vagas para trabalhar no ramo de tecnologia em geral, seja programação, produto, ou design, ou gestão, né? O que quer que seja, em empresas de tecnologia no mundo inteiro, né? Então, Legal. e para criar uma startup em Salvador, é aquela coisa. Existem vários coworkings que eu sugiro que a criar uma startup se insira num ambiente propício não só para você trabalhar melhor, mas também para você entender como as pessoas trabalham, né, colaboram, fechar parcerias, adquirir experiências. É muito importante estar inserido nesse contexto. Queria só fazer um registro aí do meu amigo Wagner Cruz, né? Wagner trabalha no Sebrae, que é um dos grandes amigos dos empreendedores brasileiros, né? Um grande parceiro da Junior Achievement e de todo o ecossistema empreendedor baiano. Sem o Sebrae, eu acho que metade das iniciativas empreendedoras do nosso ecossistema não existiriam, né? Então, Wagner, meu amigo, obrigado pela presença. Ô Lucas, eu queria saber o seguinte, né? Acredito que essa vai ser a última pergunta para a gente já caminhar para o encerramento. É o seguinte, o que é startup? Né? O que é que um empreendedor que está à frente de uma startup, um executivo que está liderando a startup, o que é que ele espera em termos de competências e perfil dos colaboradores que vão fazer parte da sua equipe? Bom, hoje eu trabalho como vice-presidente de produto da IVTA, lá da empresa na Alemanha, né? Nessa empresa do ramo de eventos. E hoje, particularmente, quando eu estou fazendo entrevista de alguém ou buscando alguém para trabalhar no meu time, erroneamente, a maioria dos profissionais que fazem alguma entrevista acham que a gente está buscando currículo, né? Ou habilidade técnica, né? Naquela área específica que a gente está contratando. Mas eu costumo dizer que a habilidade técnica aprende-se, né? É muito fácil você aprender, mas geralmente eu busco pessoas que têm flexibilidade cognitiva. O que é isso? Né? Pessoa que está aberta, né? Aberta a ouvir, principalmente, né? A outros, né? Aberta a trabalhar com coisas que não necessariamente ela teria um domínio ou que ela já trabalhou antes, né? Aberta a mudar de azul para vermelho, né? Do dia para a noite, né? Então você tem que estar sempre flexível e aberto. Flexibilidade cognitiva, para mim, é a maior habilidade. A gente chama de soft skill, né? Não é technical skill, não é uma habilidade técnica, é uma habilidade soft, faz parte do seu eu, né? É mais uma coisa ligada à sua personalidade do que a um conhecimento adquirido, né? Então, flexibilidade cognitiva é uma das coisas que eu digo que é muito importante para quem está buscando alguma vaga e transparecer isso na entrevista, né? No momento em que você está sendo entrevistado, muito mais você mostrar que você sabe ouvir, né? Falar na hora certa, isso é muito importante. Não demonstrar tanta ansiedade. Ao mesmo tempo, você demonstrar interessado, curioso, né? Demonstrar curiosidade é muito importante nesse sentido, que mostra que você quer ir além, você não está contentado com aquela informação que você recebeu. Ao mesmo tempo, mostrar que existe um senso crítico é muito importante, porque quando você busca alguém para trabalhar, eu costumo dizer que quando eu busco alguém para trabalhar comigo, eu quero que a pessoa seja melhor que eu, ou que pelo menos questione as decisões que eu tomo. Que se for alguém que fala sempre sim, 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 não é a melhor pessoa. Era desnecessário. Né? É desnecessário, né? Já basta eu para concordar comigo. Eu quero alguém que discorde. Né? Quando a gente... Você trouxe um ponto interessante. Você trouxe um ponto interessante, porque quando a gente pega para ver, principalmente de média para grande empresa, os processos organizacionais já estão todos estruturados. Então, o profissional, muitas vezes, em termos de processo, ele vai fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Se tiver uso de tecnologia, ele vai ter que seguir aquele padrão do processo, não tem como você fugir. Quando você entra na empresa, você é treinado no processo da empresa, né? Então você vai ter que seguir aquele processo, mesmo que se na empresa anterior você fizesse de alguma forma melhor, mas naquele primeiro momento você vai ter que se adequar à realidade da empresa.
E com o passar do tempo, evidentemente, você vai propor as contribuições, vai perceber os pontos de melhorias, etc. e tal. E aí faz totalmente sentido essa questão comportamental que você traz, que é justamente a gente ter essa habilidade de lidar com as pessoas, né? Lidar com as diferenças de opiniões, de pensamentos, de visão de mundo que vai existir dentro da organização, visando atender o cliente, né? Porque como você falou, né? Se você montar uma empresa só para ficar em Facebook sem se preocupar com o cliente, perda de tempo, né? Você está Exato. direcionando energia para aquilo que não vai trazer resultado. E, assim, me conte aí uma experiência bacana que você teve e que você diz assim, poxa, nesse dia eu fui foda, como diz os bumbaianos. Uma experiência assim, olha, deixa eu ver, você me pegou de surpresa. Bom, pensando numa experiência muito gratificante, eu acredito que você pedir demissão, né, você optar por tomar uma decisão de vida, onde você faz uma grande mudança de carreira ou de área e vai para um caminho, sai da certeza para a incerteza, né? Você sai do conforto para o desconforto, é muito difícil, né? Mas quando você recebe um prêmio ou algum reconhecimento, seja através dos seus clientes, seja através dos seus das coisas que você alcança, é muito gratificante. Você recebe bota mais aquele combustível no tanque de que, poxa, talvez eu estou fazendo a coisa certa, né? Quando eu pedi a demissão da Ford, é uma decisão difícil, mas ao mesmo tempo, por mais que o caminho da frente ele tivesse nebuloso, eu sabia que, olha, sempre no fundo, sempre dá certo, né? Eu costumo dizer que o desconforto é o melhor agente motor para a mudança e para a melhoria, né? Me coloquei numa posição de desconforto, trabalhei 6 meses, construí um protótipo de produto, convidei outras pessoas para serem meus sócios e a gente, em alguns meses, desenvolveu versões do produto e ganhamos uma premiação da Claro, né? Claro, a gente participou de um evento específico e a gente ganhou a premiação da Claro como produto mais inovador na área naquela época. Então, Olha que isso daí foi legal. uma chancela. Eu falei, caramba, poxa, tá valendo a pena, né? Não tô milionário, não. Mas não é objetivo, ao final das contas, né? Você ter orgulho de algo que você criou, que você fez, né? Um filho que você nutriu ali e cresceu. Então, esse eu diria que foi um momento, quando a gente ganhou o prêmio da Claro, foi um momento muito importante, né, para minha vida, para mostrar, Lucas, sair do conforto é bom, viu? Porque não existe nada melhor de você ter orgulho de uma decisão difícil que você tomou, né? Então, eu diria que esse foi um desses momentos. Ô, cara, obrigado aí pela participação, né? Bom te ver, faz tempo que a gente não se fala, Pois né? é. É bacana a gente ver o benefício, né, que a gente não consegue mensurar, né, a contribuição que a Júnior Achievement gerou em sua vida, mas a gente sabe que gerou algo de bom para você, Sim, né? E é quando a gente vê nossos alunos que já estão aí hoje no mercado de trabalho, né, arriscando, né, porque o espírito empreendedor acendeu ali a chama dentro dele ali, a gente fica feliz. E isso fortalece a o nosso entendimento de que esse é um dos caminhos que nós devemos trilhar para poder melhorar esse Brasil ainda tão pobre em muitas regiões, né? Carente uhum. de muitos recursos, né? E eu particularmente sou um defensor do empreendedorismo por enxergar nesse como o próprio Jorge Gerdau, quem trouxe a Júnior Achievement para o Brasil, dizia, né? O empreendedorismo é o maior projeto social que o homem pode ser capaz de inventar. Bem, Lucas, agradeço imensamente a sua participação aqui, né? A gente vai entrar em contato contigo ainda para você participar com a gente aqui no que puder, no que for possível, né? A gente quer que À tua nossos disposição. ex-alunos continuem próximos a nós, né? E eu queria que você desse aí suas palavras finais e sua despedida aí do pessoal. Eu agradeço bastante pelo convite, né? Adoro essas ocasiões, né? De falar sobre coisas que muitas vezes no dia a dia a gente não tem
oportunidade de ter uma abordagem mais franca e direta, né, mais objetiva sobre esses temas, né? Agradeço pelo convite de vocês. E, assim, falar um pouco na linha do tema que você estava abordando agora há pouco sobre, né, criar uma startup, fundar uma startup. Eu queria falar a todos que, gente, é muito mais fácil do que a gente imagina, né? E quando você criar algum negócio, ou criar uma startup, ou qualquer nome que vocês queiram chamar, é muito melhor a gente pensar na jornada do que no fim, né? Então aproveitem a jornada do negócio, da criação, da concepção, de você ter sócios, colaborar com outras pessoas, né? Essa jornada é maravilhosa, é deliciosa. Então aproveitem a jornada, né? Ao invés de ficar só pensando no fim, Perfeito. né? Muita gente só pensa no fim e se frustra porque esse fim nunca chega, ao invés de aproveitar aquele momento que está sendo vivido, né? Então aproveitem a jornada, vá, tentem, experimentem, mudem, não mudem muito, mas não escapem, né? Só mudem. E é isso, aproveitem essa jornada, porque no fim das contas é o que importa, não o fim, né? Então, Uma curiosidade, Lucas. Estão perguntando aqui a Magali, quantos anos você tem, a Magali Evangelista? tenho 29 anos. Ah, 29 anos, Magali. Bem, gente, né? A live está acabando. Agradeço a todos vocês aí, Vandic, que comentou, querido Wagner, a Magali Evangelista, a pessoa, a melhor coach mentora da Bahia, Márcia Mendonça, né? Tantos outros aí, Tiago Imperial também, nosso diretor de planejamento, Evandro Mazo também, que é nosso queridíssimo líder aí do nosso conselho consultivo, líder lá das indústrias da FIEB, enfim. Bem, meus amigos, agradeço de coração a presença de vocês. Lucas, muito obrigado aí. Cara, muito bacana ver o grande profissional e homem de bem que você se tornou, certo? Meus amigos, vamos encerrando a live por hoje. Até a próxima. Boa noite a Tchau, todos. tchau. Tchau, tchau.